Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira no meu Instagram às 20 horas, onde meu objetivo é responder dúvidas, perguntas de quem está comigo ali ao vivo. Por que eu faço isso? Porque todos os dias eu posto 1, 2, 3 conteúdos em todas as minhas redes sociais para que você consiga cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E é óbvio que não se trata de investimento a curto prazo. O foco para multiplicar o seu dinheiro no longo prazo, certo? Como uma pessoa madura e adulta investe, né? Sem ficar olhando gráfico, sem ficar olhando notícia, dedicando no máximo 1 hora por mês para investir. Nada além disso, tá? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho e o tema dessa nossa live de hoje, desse episódio de hoje é perguntas e respostas. Então, quarta-feira, 20 horas, sempre, eu não sei qual é o conteúdo, eu chego, respondo dúvidas e perguntas e se você não pôde participar da última, tá tudo bem, você pode participar na próxima quarta, mas agora a gente vai para a primeira pergunta de hoje. Primeira pergunta de hoje. Qual é o primeiro passo para quem quer começar a investir e não tem muito dinheiro? Eita, problemão, hein? Na verdade, não é. Na verdade, se você tivesse, a maioria das pessoas acha que dinheiro é um problema, né, para investir. Poxa, não tenho muito dinheiro, isso é um problema. Na verdade, não. Se você tivesse muito dinheiro, talvez você não tenha necessidade de investir. Mas o primeiro passo para quem não tem muito dinheiro para investir é começar a investir o quanto antes. Como assim? Pensa comigo. O que é o processo do investimento? Tá? O processo do investimento é o quê? Você tem uma certa quantidade de dinheiro. Algumas pessoas vão ter R$100, outras pessoas vão ter R$1.000, outros 10 mil, outros 100 mil, outros 1 milhão. Tá tudo certo. Agora, cada real que você tem, é importante você entender, você ter essa mentalidade clara. Você que já investe há algum tempo, você que está começando agora, você que tem muito, você que tem pouco dinheiro. Você tem que entender que cada real que você tem não é um real, não é uma moeda, simplesmente. É um funcionário apto a trabalhar por você. Então, se você tem muitos funcionários, imagine que você tem uma empresa. Se você tem muitos funcionários, basicamente a operação ali, ela roda tranquilo. Se você tem uma empresa do setor de vestuário, a operação, a fabricação de roupas ali, ela é tranquila porque você tem muitos funcionários. Então, é natural você ter um lucro grande. Agora, se você tem poucos funcionários, o que você tem que fazer? Você tem que começar o quanto antes para você virar uma empresa grande o quanto antes. Quanto antes você investir, independente do valor, você vai ter uma rentabilidade em cima desse valor investido. E aí esse valor vai ser multiplicado, ele vai crescer. Investir é isso. É você se tomar boas decisões de investimento, é você pegar o seu dinheiro, colocar em um processo, em uma máquina, e essa máquina vai multiplicar o teu dinheiro com o passar do tempo. Então, o primeiro passo para quem quer começar a investir e não tem muito dinheiro é entender que você precisa começar o quanto antes. Porque antes você vai colocar esses poucos funcionários para trabalhar por você, esses poucos reais para trabalhar por você, você vai conseguir multiplicar isso com o passar do tempo. Quanto mais tempo você demora para começar, o que acontece? É mais tempo que esses funcionários que você tem, que você não paga salário, que eles não reclamam, que eles não entram com processo trabalhista, que eles não têm férias, eles não têm 13º, eles não cobram nada, eles estão ali para ser escravizados. Que é um dinheiro que está ali para ser multiplicado. Quanto mais tempo você demora para começar, menos efeito vai ter os juros compostos. O que é juro composto? O famoso juro sobre juro. É a mágica do investimento. Como assim a mágica do investimento? Simples. Pensa no seguinte, digamos, não te apega ao valor, pode ser mais, pode ser menos, está tudo bem, tá? Só eu vou fazer essa simulação aqui com valor específico para ficar fácil de eu fazer a conta. Mas imagine que você vai investir com R$10 mil. Você começou a investir com R$10 mil. E aí você tem uma rentabilidade meia boca, 10% ao ano, tá? Você tem uma rentabilidade de 10% ao ano num determinado ano, no ano 1, tá? Aí, o que aconteceu? Você investiu 10 mil, se você teve 10% de rentabilidade, agora você ganhou 10% em cima desses 10 mil. Ou seja, você ganhou R$1.000. Então, você termina o primeiro ano de investimento com R$11 mil. Tá? A partir desse momento, vai começar o ano 2 de investimento. Aí, digamos que no ano 2 você tem a mesma rentabilidade, você não progrediu, você não investiu no teu conhecimento, você não foi buscar uma metodologia melhor de investimento, você não foi buscar lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, por exemplo.
e você teve a mesma rentabilidade de 10%. Quanto que você vai ganhar de dinheiro durante o ano? 2. Você vai ganhar R$1.000 de novo? Não. Aqui que começa a mágica acontecer. Você vai ganhar 10% de novo, só que não em cima dos R$10.000, em cima dos R$11.000. E aí você não vai ganhar 1.000, você vai ganhar R$1.100. E agora você vai ter 12.100. Aí vai começar o ano 3. Digamos que no ano 3 você tenha 10% de rentabilidade de novo. A mesma rentabilidade. Você não progrediu em rentabilidade. Só que agora, essa rentabilidade é em cima de um valor maior, R$12.100. Então 10% de 12.100 vai ser 1.210. Você consegue perceber que no intervalo de 3 anos, simples aqui, você mantém a mesma rentabilidade, você tem o mesmo rendimento, só que tendo o mesmo rendimento, quanto mais o tempo passa, mais dinheiro você ganha. Então, você precisa começar o quanto antes por causa disso. É claro que investindo na bolsa, você não vai ter uma rentabilidade fixa de 10% ao ano, de 15% ao ano, de 5% ao ano. Não, isso vai variar bastante, tá? Essa rentabilidade anual. Você vai ter uma média de rentabilidade no longo prazo. Só que você precisa entender que você precisa começar o quanto antes. Quanto menos dinheiro você tem, mais você precisa investir. Antes você precisa investir, porque o teu dinheiro são funcionários prontos para trabalhar por ti. Se você deixar para depois, vou deixar para investir quando eu tiver mais dinheiro. Poxa, você está fazendo exatamente o oposto do que você precisa. Então você tem que investir o quanto antes. Finalizando essa explicação aqui, existem três fatores responsáveis pela velocidade de multiplicação do patrimônio de qualquer pessoa. Uma delas é aporte, o quanto você consegue aportar, o quanto você consegue investir. A segunda é rentabilidade, que é a velocidade. Imagina que você tem um carro, os teus investimentos são um carro. Qual velocidade ele está? Você está em qual marcha? Está em segunda? Você está em primeira na poupança você está em primeira com o freio de mão puxado. Você está num fundo de previdência, você está em segunda com o freio de mão puxado igual. Você está investindo só em ações, você está em terceira, você está investindo em ações, você está em quarta, não sei. Então, a velocidade do carro é a rentabilidade. E o terceiro fator é o tempo. Por quanto tempo você investe? E aqui, tem coisas que você domina, você consegue mudar mais rápido e coisas que você não consegue mudar tão rápido assim. Pensa nesses 3 fatores que determinam a velocidade da tua multiplicação de patrimônio. Aporte, rentabilidade e tempo. O aporte você consegue influenciar de forma rápida? Não. Por quê? Você tem uma certa renda, você tem um certo salário, você tem um certo prolabore, que não é do dia para a noite que você consegue multiplicar isso. Você consegue aumentar muito para conseguir aportar mais dinheiro. Tá bom, você pode fazer alguns cortes de gasto e investir mais dinheiro, aportar mais dinheiro. Só que, via de regra, não vai ser algo tão impactante no curto prazo. Rentabilidade, você consegue controlar isso, quanto que você vai ter certinho, se você vai ter mais a partir de agora ou não? Não, é algo também que não está muito no teu controle. Está controle numa rentabilidade a longo prazo, se você se capacitar, se você aprender um método eficiente, validado, comprovado e começar a implementar isso. Agora, tem uma coisa que é instantânea, que é o fator tempo. O fator tempo você consegue influenciar na hora e isso determina absurdamente o quanto você vai conseguir multiplicar o teu patrimônio com o passar do tempo. Então você tem que começar a investir o quanto antes. Por quê? Porque o fator tempo você consegue dominar instantaneamente, na hora. E isso vai fazer com que o efeito do juro composto, o efeito da bola de neve, o efeito do juro sobre juro, ele fique com maior potencial. Potencial muito maior. Imagina quando você tem, eu dei exemplos aqui de R$10.000, tá? Mas imagina quando você chega num patrimônio de R$1 milhão, tá? Você chegou em R$1 milhão, se você tiver 10% de rentabilidade sobre R$1 milhão, ou seja, se você investir por mais um ano, você tem R$100 mil a mais. O que lá no início era apenas R$1.000 de ganho, agora virou 100 mil. Por quê? Porque você decidiu começar o quanto antes. Se você começar daqui um ano e não agora, você vai ter 100 mil a menos, por exemplo. Se você tiver a mesma jornada de investimento, tipo investir até os teus 60 anos, por exemplo, até os teus 50, sei lá. Aí cada um tem um objetivo específico. Então, tempo, começar o quanto antes. E por onde que eu começo? Formando a tua reserva da liquidez. O que é isso? Uma quantia de dinheiro que você vai ter
Não com foco em ter rentabilidade, mas com foco em te dar tranquilidade financeira para qualquer emergência que possa acontecer. Uma doença na família, uma demissão, os negócios que vão mal por um certo tempo. Então você vai formar essa reserva de liquidez, equivalente aí a cerca de 6 meses os teus gastos mensais, os teus gastos, não os teus ganhos, os teus gastos mensais, e depois você vai começar a investir na bolsa, tá? Mas o primeiro passo é entender isso. Você precisa começar o quanto antes. O quanto antes. Principalmente se você não tem muito dinheiro. E quanto mais rentabilidade você tiver, melhor. Para você é ainda mais importante se capacitar, investir no teu conhecimento. Para você não sair dando de orelhada. Vou investir na Magazine Luiza, vou investir no Banco Inter, vou investir no Nubank, porque tá todo mundo falando, ó, quem tá investindo, ó. É o que tá acontecendo, gente. Não é indo em ação da modinha, é você ter uma estrutura clara de investimento e implementar isso porque é racional, porque faz sentido, porque é comprovado, porque é validado e ponto. Então, para você é ainda mais importante começar o quanto antes, desde que esteja capacitado e não seguindo dica, tá? E não seguindo dica. Próxima pergunta de hoje. Demora para chegar a R$1 milhão em ações sendo bem planejado? Depende, se você começar com 900 mil vai ser bem rápido. Se você começar com 1.000 vai demorar mais do que se começasse com 900 mil. Se você for aportar, investir, por exemplo, R$100 por mês, vai demorar um bocado de tempo. Se você for aportar por mês R$1.000, vai demorar bem menos tempo. Então assim, essa é uma pergunta que é muito abrangente. Ela não tem especificidade quase zero. Você só me diz onde você quer chegar. Você não me diz que patrimônio você tem e quanto que você vai investir por mês, por exemplo. Então, depende. Pode ser rápido ou pode ser devagar. Só sei de uma coisa. Você vai tomar decisão de ter 1 milhão ou não. Por quê? Porque se você não investir, vai ser bem mais difícil chegar lá. Então, você vai chegar na mesma idade, se não investir, pelado, duro, sem um tostão ou com bem menos dinheiro. E se você investir, independente do quanto tempo for demorar, você vai chegar na mesma idade, numa situação muito mais confortável. Ou seja, sempre vai valer a pena. Tá bom? Próxima pergunta. Ó, o milhão ficou famoso hoje, ó. Caso tivesse 1 milhão em ações, o que receber de dividendos? Posso aposentar? Vamos pensar, tá? Vamos pensar. Se você tiver 1 milhão em ações, só com o que você recebe de dividendos, você consegue se aposentar? Ok. Para outra pergunta, zero especificidade, tá? Qual o seu custo mensal? Quanto você gasta por mês? 15 mil? 10 mil? 5 mil? 2 mil? Cada pessoa tem um custo de vida específico. Então eu precisaria saber quanto que você gasta por mês. Eu precisaria saber que ações de dividendos elas rendem pouco. Então, quanto que é? Você precisa sempre ter um capital, quando você foca em dividendos, você precisa sempre ter um capital maior para você conseguir ter um ganho ínfimo, né? Por isso que eu não foco em dividendo. Para mim, tanto faz se distribui dividendo ou não. Até tem um vídeo completo sobre isso, uma live de 40 minutos falando só sobre isso, para desconstruir essa visão maluca dos dividendos. Mas isso é um papo para outro momento. Mas vamos pegar a média. Eu peguei, e para esse vídeo que eu fiz, completo sobre dividendos, 40 minutos falando só sobre dividendos, eu peguei um estudo da Economática, que é uma das maiores e melhores bases de dados sobre mercado financeiro e bolsas de valores ao redor do mundo, e ela tem um estudo que ela mostra que no Brasil, tá, a média de distribuição de dividendos está na casa, gira em torno de 13,5% ao ano aí nos últimos 10 anos. Lá entre 2000 e 2010 era maior, porque o risco do país era maior também. Então acabava que a taxa de juros era maior. Então acabava que distribuía mais dividendo em contrapartida para compensar. Hoje o dividendo ele é menor, tá? Na média, aí na última década, ficou em torno de 13,5% ao ano. Então vamos fazer uma continha rápida, tá? Para fazer essa conta, você teria que levar em conta a inflação. Então, você teria que ter o rendimento da inflação mais um determinado percentual para você conseguir ter um ganho real, para você conseguir manter o teu patrimônio. Deixa eu te explicar isso com mais clareza. Imagina R$1 milhão hoje. É uma coisa, compra uma certa quantidade de coisas.
R$1 milhão daqui 15 anos vai comprar bem menos coisas. Eu acho que disso você não tem dúvida. Você viu quantas coisas aumentam de preço, só você olhar o que aconteceu aí na última década, tá? Então você precisa ter sempre a valorização. Para manter o poder de compra do teu dinheiro tem que valorizar com base na inflação. Mas eu vou desconsiderar isso, tá? Eu vou desconsiderar isso, porque isso a gente teria que aprofundar mais. Como eu não tenho informação suficiente para te dar uma resposta precisa, eu vou te dizer quanto que você receberia de dividendo. Tá? Então, de dividendo sobre 1 milhão, vamos fazer a conta. Ó. 1 milhão vezes 0,035. Quanto que você receberia de dividendo? R$35 mil por ano. Tá? R$35 mil por ano. Se o teu custo de vida for menor que R$3 mil, vai dar bom. Você vai conseguir ter esse rendimento, porque as ações no longo prazo, elas acabam rendendo mais do que a inflação. Não muito, tá? 3, 4%. Em média, essas ações de dividendos, que são empresas maiores, elas acabam rendendo bem menos. Então, você teria reposição da inflação, conseguiria até corrigir um pouco o teu patrimônio, aumentar um pouco o patrimônio no longuíssimo prazo, pensando em 15 anos para cima. Por isso que a gente foca também em anti-ações, para ter resultado maior e mais rápido, embora não seja do dia para a noite. Mas você conseguiria aí por volta de R$35 mil ao ano. Se você tem um custo de vida menor que 3 mil por mês, daria certo. Se não, se é 6 mil, você precisaria de 2 milhões, focando em dividendo. Se você, por exemplo, tivesse um custo de vida de 10 mil, você precisaria aí de uns quase 4 milhões, 3 milhões e meio, e assim por diante. Mas depende do teu custo de vida, tá? Depende do custo de vida. E pensa bem sobre ações de dividendos. Estuda mais, verifica se faz sentido, se não faz, assiste meu vídeo. O dividendo, para mim, é algo que eu nem analiso, tá? Ele não é relevante. Ele é uma forma simples de investir, muito simples. O dividendo ele é uma troca, tá? Só para eu explicar isso, porque tem muita difusão, investe com foco em dividendo, tem gente que já ficou bilionário assim, investe com base nisso, tá tudo bem. Se você investir com base nisso, focar no horizonte de tempo de 20, 30, 40 anos, tá tudo certo, vai dar certo. Não na melhor velocidade possível, vai ser devagar, você vai ter uma rentabilidade pequena, tá tudo bem, mas vai dar certo. Só que você vai levar muito mais tempo para chegar onde você quer do que você precisaria, tá? Mas sim, vai dar certo. Qual é o problema do dividendo? Aconteceu há pouco tempo um caso da Cine3, uma empresa que o código dela era Cine3, tá? SYNE3. O preço da ação estava mais ou menos R$16. E ela anunciou que ia distribuir R$8 de dividendo por ação. O que isso significa? Quem tivesse a ação um determinado dia, até determinado dia, ia receber R$8 por cada uma das suas ações. Então o que acontece? Imagina, você ia lá e comprava uma ação por R$16, você ia ganhar 8 dali a alguns dias. Caraca, 50% de rentabilidade na hora. A maioria das pessoas pensa assim. Só que na verdade, o que aconteceu? Quando foi divulgado isso, no dia a ação subiu 15, 20%. Porque o pessoal achava que era um ganho adicional, só que não é. Chegou na data da distribuição do dividendo, o que acontece? O que é o dividendo, para quem não sabe, está começando do zero? É uma parte do lucro da empresa que é distribuído para o acionista, para quem é dono da empresa. Chegou naquele dia, o preço da ação foi corrigido na mesma medida da distribuição do dividendo. Então o que aconteceu? O preço da ação estava R$16, a empresa distribuiu R$8 de dividendo, a ação voltou a valer R$8. O pessoal ficou assustado, que achou, meu Deus, a ação desvalorizou, saiu vendendo a ação, ela caiu mais 20%. Então o pessoal saiu perdendo dinheiro. Então o dividendo ele é sempre troca, ele não é ganho, é só uma troca. Então por isso que não é questão assim, ó, não investem em ações de dividendos, é questão de, é irrelevante focar em dividendos. Por que tem gente que fala sobre dividendos? Por que tem gente que, poxa, foca nisso? Porque é fácil de entender, gente. Se você pegar se você pegar uma garrafa d'água e explicar para ela o investimento em ações de dividendos, ela vai entender. Ela é um ser inanimado, mas ela vai entender. Então, poxa, já que você não tem capacidade, essa é a única visão que eu entendo, né? Já que você não tem a capacidade de investir de jeito nenhum, então foca em ação de dividendo. Entende? Vai funcionar. Repito, vai funcionar. Só vai demorar muito tempo. Se você quer ter resultado mais rápido, não faz sentido você focar nisso. Agora, se uma ação tem potencial de valorização e também distribui dividendo, não tem nenhum problema. Isso não é um raciocínio, tá? Isso é um dado. Isso não é uma opinião. Isso é um dado. Por quê? Porque é assim que as coisas acontecem. Quando uma empresa ela distribui o dividendo,
aquele valor sai do preço da ação. Foca no investidor estrangeiro. Qual é o investidor estrangeiro que investe com base em dividendo? Nenhum. Essa é uma mania brasileira. Pega nos Estados Unidos, qual a distribuição média de dividendo? Quanto que você recebe? Aqui no Brasil eu comentei, na última década 13,5%. Nos Estados Unidos é 1,5%. Ninguém foca nisso, gente. Só que é muito difundido aqui, para quê? Porque até uma garrafa de plástico entende. Peguei uma garrafa de um suco que eu estou olhando aqui. Até uma garrafa entende. Então é muito difundido. Só que eu estou aqui não para te mostrar o que é mais fácil. Não vou te mostrar algo que é difícil. Com 1 hora por mês no máximo você consegue lucrar nas altas nas casas da bolsa. Mas você pode ir um pouco mais. Você não é criança. Você tem capacidade de entender as coisas. E é tudo isso que eu mostro todos os dias. Para que você consiga ter resultados maiores. Ah, Vinícius, aí tem o pessoal que não sabe os dados e sai falando porque está programado, né? É papagaio, fica repetindo o que as outras pessoas falam. Mas o preço da ação volta. Vai olhar a CN3 se ela voltou. Não voltou, gente. Está em R$6, está em R$5. Tem que subir R$10, tem que triplicar para voltar. Então, não acredita em tudo que você escuta por aí. Você precisa entender como aquilo funciona, por que funciona, para você ver se faz sentido você fazer. Porque o investimento não é você pegar, comprar ações, colecionar ações e receber uma migalhinha. É você entender um processo. E você entende, poxa, faz sentido investir assim? Por quê? Ok, deu resultado no passado. Faz sentido eu continuar tendo esse mesmo resultado no futuro, ou um resultado semelhante, porque não tem como dizer que é o mesmo, né? E aí você chega a uma conclusão inevitável. Que sim, faz sentido, ou que não. Se você não entende, você não tem que aplicar. Você não tem que investir, fica na poupança, senão você vai perder dinheiro em breve. É natural. Entende? Você precisa entender o processo. Entendendo o processo, você vai lá e investe. Entendeu o processo, você vai lá e aplica. Vamos para a próxima pergunta. Compra uma ação em baixa. Ela atinge sua maior valorização. Mantém bons indicadores. Vendo ou não? Então vamos lá. Ó. Compra uma ação em baixa. Ela atinge a sua maior valorização. Mantém bons indicadores. Vendo ou não? Excelente pergunta, tá? Eu tenho uma ação. Isso não é recomendação de investimento. Não me entenda como uma recomendação de investimento. Mas eu tenho uma ação desde 2019. E essa ação, desde 2019, ela vem se valorizando pouco a pouco e deu uma explosão de rentabilidade agora em 2021. Primeiro aprendizado disso. O ganho nas ações ou na Bolsa de Valores em geral não vem de forma linear. Então, mais cedo eu explicava o exemplo dos juros compostos com uma rentabilidade anual de 10% ao ano. Tá? Rentabilidade anual de 10% ao ano. Só que você não vai ter 10% ao ano, você não vai ter 15% ao ano, você não vai ter 19% ao ano. Vai variar isso. Com essa ação, eu fiquei um bom período de tempo, meio no 0 a 0, subindo muito pouquinho, tendo uma certa oscilação e depois acabou se valorizando. Só que a empresa melhorou muito. O lucro da empresa triplicou nesses últimos anos, de 2019 para cá. Então, uma coisa muito importante e que eu falo lá dentro do programa, nunca olha para a cotação de uma ação. Para o preço você tem que olhar, para a cotação é diferente. Qual a diferença entre preço e cotação? Vamos lá. Cotação é o valor que você vê que a ação está sendo negociada no dia. Então, por exemplo, se eu for entrar aqui agora e olhar aqui, Petrobras, tá? PETR4. O preço da ação da Petrobras tá R$ 31,49. Isso aqui é a cotação, tá? Quando eu digo que eu vou analisar o preço de uma ação, o que eu faço? Eu vou analisar os indicadores de preço. Não a cotação. Por quê? Porque não importa esse valor aqui. Não importa se esse valor está subindo ou está caindo. Importa o preço relacionado com alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta, olha só. Por que existe uma bolsa sendo vendida num camelô a R$50 e existe uma bolsa sendo vendida a $20 mil da Chanel ou sei lá, qualquer outra marca? Eu tenho... O que é caro, o que é barato? Depende, tem gente que acha barato uma bolsa, sei lá, $5 mil. Imagina que a média das bolsas da Chanel é $20 mil. Eu não sei se é $20 mil, mas imagina que seja. E aí você está vendo uma bolsa nova por $5 mil. O que acontece? Aquilo é barato. Agora, se você vê uma bolsa do camelô sendo vendida por R$200, você acha caro. Por R$500 você acha caro. Então, o preço, ele sempre é algo subjetivo. Preço não é algo absoluto. É algo subjetivo. Você tem que relacionar ele com alguma coisa
para você saber se está caro ou se está barato. Então, por exemplo, um outro exemplo mais diferente da bolsa. Pensa num carro. Um carro, se eu for pensar assim, ó, bom, 50 mil reais para eu comprar um Corolla é barato. Um Corolla zero é barato. 12 milhões para eu comprar uma Ferrari é caro. Então eu sempre tenho que relacionar com alguma coisa. Agora, 1 milhão para comprar uma Ferrari é barato. De reais. É barato. Então eu tenho que relacionar sempre com alguma coisa. E quando eu estou falando de uma ação que ela atingiu a sua maior valorização, ou seja, que a cotação dela subiu, essa informação aqui ela não é relevante. O que é relevante? Eu verificar se junto com o preço da ação, o lucro dela subiu. Por que isso é interessante? Qual é o único fator encontrado? Qual é o único fator encontrado em todo mundo que acompanha a alta ou a queda dos preços de uma ação? O aumento ou a diminuição do lucro da empresa. Ponto. No curto prazo vai oscilar. No curto prazo é especulativo, é trade, é a galera que acha que o gráfico vai dar uma pirueta, um duplo carpado, lá vai dar uma estrelinha e você vai conseguir adivinhar onde é que vai o preço. É isso, curto prazo é loucura. No longo prazo, em tudo que é canto do planeta, você enxerga quando o lucro de uma empresa sobe, no longo prazo o preço da ação sobe. Quando o lucro de uma empresa cai, no longo prazo o preço da ação cai. Então eu preciso focar não só no preço, eu tenho que ver se esse preço ele está subindo com base em especulação vazia ou ele está subindo com base em fundamento. Por quê? Qual o fundamento? Principalmente o lucro. Então, se o lucro está subindo e o preço está subindo, está tudo bem. Essa ação que eu comentei é a SLC, SLC Agrícola. A SLC ela triplicou o lucro e triplicou o preço. Então, se você for olhar, ela mantém a mesma qualidade de antes. Ela continua barata igual a antes. Se tivesse aumentado o preço e não tivesse aumentado o lucro, ela estaria cara. Exemplo disso, Banco Inter. Banco Inter subiu pra caramba o preço nos últimos anos, só que o lucro não acompanhou. E o banco continua sempre com dificuldade de conseguir monetizar aquela base de clientes que ele tem. Por que o Nubank está caindo agora? É por isso, gente. O preço está na lua, já abriu na lua, lá no infinito, e a empresa não dá lucro. E tem dificuldade de monetizar o cliente. Tenta vender produtos, não consegue ter lucro e está tentando várias frentes, empréstimo, cartão de crédito, já teve o maior juro do rotativo do cartão no Brasil. Já está tentando agora via no Invest, que é uma corretora, e vai tentar de várias formas. Só que será que vai dar lucro? Então, preço, você não pode olhar só para a cotação. Petrobras a R$31. Você tem que comparar o preço com alguma coisa. Então, compara o preço com o quanto vale o patrimônio daquela empresa. Compara o preço com o lucro daquela empresa. E aqui tem um caso claro, tá? SLC, subiu o preço, subiu o lucro, ok. Tenho margem de segurança, significa que esse aumento no preço não é especulativo. Esse aumento no preço é o quê? É parte do processo porque a empresa se tornou mais valiosa. Se a empresa dá mais lucro, ela é mais valiosa. Pensa num vendedor. O vendedor de uma empresa, o vendedor de uma loja. Aquele que mais vende, ele é mais valioso porque ele gera mais lucro para a empresa. Aquele funcionário é mais valioso, aquele vendedor é mais valioso, então faz sentido ele valer mais. Agora, se eu pego, por exemplo, um caso do Banco Inter, que aumentou pra caramba o preço e não aumentou o lucro, foi uma alta no preço especulativa. Um sonho de que o banco vai lucrar mais nos próximos anos, que talvez aconteça, talvez não. Mas o fato é que você não tem margem de segurança. O fato é que você não tem... Você está no movimento especulativo. E aí o que eu faria? Eu venderia. Então, como que você define quando vender? Depende não só da cotação, depende do preço da cotação relacionado com alguma coisa, com o lucro da empresa, com quanto vale o patrimônio. Isso são alguns nortes que a gente pode ter, tem outros indicadores para você olhar também, mas esses são os principais, para você ter uma noção se aquilo está caro ou está barato. Outra coisa importante, por exemplo, uma empresa, deixa eu pensar em uma que fez, deixa eu ver aqui agora. Uma empresa que há pouco tempo fez um desdobramento, aqui ó, Iguatemi. Iguatemi aprova desdobramento de 1 para 10 ações. O que significa um desdobramento de 1 para 10 ações? Tá?
significa que cada uma das ações da Iguatemi vai se transformar em 10 ações. Então ela vai ser desdobrada, ela vai ser multiplicada. Então imagina, a Iguatemi hoje tem, já vou te dizer quantas ações ela tem na bolsa. A Iguatemi hoje tem 176 milhões, aproximadamente, de ações na bolsa. Ela vai fazer um desdobramento de 1 para 10, que é o nome disso. O que ela vai fazer? Ela vai transformar esses 176 milhões de ações que ela tem, ações ordinárias, tá? E vai multiplicar por 10. Vai ter 1 bilhão 766 milhões de ações. O que vai acontecer com a cotação dessa ação? Lembra aquele preço que eu falei lá da Petrobras, que era R$31? No caso da Iguatemi, uma ação hoje custa R$33. O número de ações vai multiplicar por 10. O que vai acontecer com esse preço, com essa cotação aqui? Vai dividir por 10. Porque tem que ficar o mesmo patrimônio, o mesmo valor. Então, vai ter 10 vezes mais ações, mas o preço vai dividir por 10. Então, você vai ver do dia para a noite, tá? Vai chegar, não sei exatamente qual vai ser a data do desdobramento, mas não vou ler aqui para não demorar com vocês, para achar essa informação. Mas o preço vai estar R$33,13, é o que está hoje, fechamento de hoje. E a partir de uma certa data vai estar R$3 alguma coisa. Se fosse hoje, a partir de amanhã ela abriria R$3,31. Então quando você olha só para a cotação, quando você olha só para o preço cru, quando você não relaciona com alguma coisa, você tem algo que é frágil, que a empresa consegue manipular a qualquer momento. Então esquece, esse é o maior valorização, o maior preço que atingiu na história, o menor preço. Esquece, olha para o que tem base. Cotação é especulativa. Olha para o fundamento. Como que está o lucro dessa empresa? O preço está subindo e o lucro não está? Opa, está cheirando mal. O preço está subindo e o lucro também? Opa, está tudo certo. Então vai depender de como está a empresa. E não especificamente só da cotação. É um grande erro olhar só para a cotação. Muita gente, inclusive, usa a estratégia fracassada do preço médio. O que é essa estratégia do preço médio? Inclusive uma pessoa me mandou isso na live de segunda-feira. Comprei... Não. Ou foi por direct, não vou lembrar agora. Mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, ó, comprei ação tal e vi que ela está com o preço bem próximo ao preço mínimo que ela já teve. E ela já teve num valor muito maior. Fiz certo? Errado. Essa é uma estratégia comprovadamente perdedora. Comprovadamente perdedora. Você investir só porque o preço está baixo em relação ao histórico. É só você olhar a ação da Oi, já valeu R$100. Você vai investir agora só porque o preço está mais baixo? A empresa virou um caco. A empresa virou um lixo comparado com antigamente. Vai demorar décadas se conseguir voltar ao status de antigamente, o que é muito difícil. Vai ter que multiplicar por 100 vezes para voltar ao que era antigamente. Então, você olha só para a cotação, você está olhando, está muito superficial. E o superficial sempre se dá mal. Anota isso. O superficial sempre se dá mal. Então, esquece a cotação e foca nos fundamentos. Foca nos indicadores. Se os indicadores estão bons, resolvido. Você não tem nenhum problema. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para você, faz o seguinte, clica aqui embaixo um gostei, curtir, um coraçãozinho, alguma coisa assim, porque assim as redes sociais vão compartilhar esse vídeo com mais pessoas e você vai me ajudar, eu conseguir ajudar mais gente, tá? Você também pode pegar e compartilhar, manda aí 5 pessoas no WhatsApp, tá? Pessoas que querem aprender a investir na bolsa, compartilha com elas, tá? Não deixe essa mensagem morrer aqui, tem muita gente perdendo dinheiro, tem milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa. Não quero que você seja mais uma, nem que as pessoas que você conhece sejam as próximas, tá bom? Compartilha, é isso, te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais.